Mina de ouro desativada, né? Mais de 300 anos atrás, escavada à mão no braço dos escravos. Logo na entrada, os escravizados já se deparavam ali com a presença de veios de quartzo, né? Isso aqui é uma partícula de ouro, né? Então por isso que eles dão o nome de ouro preto. Só encontrada aqui em Ouro Preto. Agora nós vamos conhecer uma das maiores minas de ouro aqui da cidade de Ouro Preto. Ó. Você olha assim, mas é um restaurante? Não, aqui o Antônio vai passar as dicas para nós aqui. Bom dia, me chamo Juscelino, bem-vindo à Grande Mina Central. A mina tem 1000 metros mapeados, porém visitáveis são 600 metros por segurança. Né? Todo o percurso você faz na posição ereta, ou seja, em pé, né? E toda a mina sequinha, super confortável, tranquila de se fazer. É a maior mina, então assim, é bem interessante a visita. Logo na entrada, os escravizados já se deparavam ali com a presença de veios de quartzo, né? Ou a rocha em si, a gente tem uma rocha como exemplo, né? O quartzo, só para você ter uma noção de quando é a proporção maior, que a gente costuma ver quartzo pequenininho, mas não é só um bloco, né? Costuma ter partes gigantes, imensas, né? Então essa era o que eles traíam o ouro, né? O interessante para eles. Porque o ouro do minério de ferro tinha presença de ouro, mas a quantidade de ouro extraída, nenhuma pilha de minério de ferro, então era muito ínfima. Então não compensava, né? Era muito rejeito para pouco ouro. A proporção é de 1 tonelada de minério de ferro para 3 gramas de ouro. Então não compensava. Então compensava mais extrair do próprio quartzo. Quartzo, enquanto 1 quilo de quartzo fornecia em torno de 20 gramas, 30 gramas, né? Então era muito mais viável. A gente pode ver que a parede, o teto da mina é toda repleta de minério de ferro. E que a gente tem os contaminantes, claro, né? Aqui nossa parte não é tão pura, mas assim, tem uma ótima concentração. Aqui vocês podem observar um veio de quartzo. Esses veios que era o caminho que os escravizados faziam, né? Eles cavavam esses veios, onde desce. Porque o quartzo tem um magnetismo, tem uma atração maior do que o ferro, né? Nessa questão. E o ouro é um autocondutor de eletricidade. Esses escravizados que faziam as minerações, né? As escavações, eles vinham de países da África que já faziam esse tipo de escavação, que eram países da África que já faziam esse tipo de extração. Eles tinham esse conhecimento técnico em mineralogia. Né? Toda escavação, pelo menos a mina aqui, é toda estreita, e o teto, como você pode ver, o teto ele é mais um arco, forma um arco mais fechado. Isso faz com que o peso que está acima não sobrecarregue, né, o teto, evitando de desabar. Acontecia desabar, mas né, o máximo para evitar ali. Hoje em dia, se você fizer qualquer trabalho, ainda tem um risco, por mais que tenha todo um planejamento, né, um cuidado, um equipamento, ainda tem o risco de acontecer, né? Imagina naquela época, que não se tinha essa preocupação toda, ter ferramentas adequadas, né? Eles iam escavando de forma com que eles, né, já tinham conhecimento. E aí a preocupação que eles tinham de sempre manter essa espessura do túnel, né? Não podia se estender demais, não, porque é o risco que tinha de se ceder, né? Muito bacana, só que inacessível, né? Porque às vezes tem o risco de desabar, né? O acesso é ruim. Mais estreito que aqui. Mais estreito, Tem lugares que você não consegue, você tem que abaixar demais. Aí a gente já tá subindo aqui, já o 3º andar já, tá? Já teve gente com claustrofobia aqui? Já. Que pediu para sair? Sim, não, que tem aos montes. Mas gente que tem claustrofobia e ainda persiste ainda, teve muitos também. Aí aguça mais. Aí, tipo assim, é um negócio lá de ir. Quando retorna, volta, aí a pessoa se sente mais confortável, porque acho que já tá na mente que já tá passando, já tá acabando. Ouro Preto, né, passou por um período de decadência do ouro, né, assim como Minas Gerais passou, né, e aí, antes de, né, com essa decadência, muitos moradores de Ouro Preto se mudaram, né, em busca de outras oportunidades, então Ouro Preto ficou uma cidade praticamente fantasma, né, e aí, com a chegada da empresa de tecido, né, a fábrica de tecido, começou a atrair esses moradores. Esses moradores começaram a recolonizar, né, as encostas de Ouro Preto, né, e aí foram tampando as saídas das minas, né, assim, falo no modo geral, que aqui em Ouro Preto tem muitas minas e muitas partes delas estão bloqueadas. Às vezes tem umas casas aí construídas, está construído em cima de um acesso. Vai chamar uma pedrinha de ouro aqui, hein?
Pensou? E aí tem os acessos. E aí foram bloqueando. Essa mina aqui dá para vários pontos de Ouro Preto. Ela, todo Ouro Preto praticamente. Ela vai no distrito de Ouro Preto aqui, tá quilômetros daqui, né? Tá, então, assim, ela é muito extensa, ela não se limita só a esse espaço que você tá vendo, não. Só que alguns acessos estão bloqueados, estão inacessíveis porque, né, teve um período aí que Ouro Preto, né, ficou abandonado, o pessoal recolonizou, não tinha nenhum regulamento, então eles começaram, né, a entrar nas minas, fazer as pequenas explorações em rios, e aí, tipo assim, né, como não tem nada tomando conta, né, nenhum órgão responsável, então eles foram fazer as escavações deles de qualquer jeito. Então eu acredito que muito que das partes que cederam aí foram que eles remexeram, né, a procura de ouro. Mas a partir de 1980, Ouro Preto passou, né, a ser tombado Patrimônio Histórico da Humanidade. E aí de lá para cá nada mais pode ser feito. Nenhuma modificação, inclusive nos monumentos, nas casas, nas fachadas, não pode ser alterado, né? E as minas também é a mesma coisa, você não pode fazer extração mais não. Isso aqui é o amarelo? Esse é o pigmento, a argila pigmentada, chama-se amarelo ocre. Esse ainda é utilizado nas igrejas, nas fachadas das igrejas, que ele é bem amarelo. Com esse... Parece um giz, sabe? Ele é muito purinho mesmo. Tem alguns lugares que ele é mais arenoso, mas você vê, parece um giz, ó. E ele fixa muito bem. E eles usavam nas igrejas, né, em casas, né, também, enfim, eles usavam para poder ajudar a impermeabilizar e fixar gordura de baleia, óleos vegetais, clara de ovo, então ajudava ali também a fixação. E esse aqui, ó, é o roxo rei. Roxo rei. São duas tonalidades. Tem o roxo rei e mais no outro salão lá, ó, na outra galeria, tem o vermelho terracota que está mais atrelado ali ao minério de ferro. Né? Você vê que também era muito utilizado, né? Hoje as igrejas são todas padronizadas, né, de amarelo, mas ainda é possível se encontrar. Aqui é outro prolongamento da mina, extensão. Essas escavações mais baixas assim, eles utilizavam crianças para poder, né, acessar, quando estava muito inacessível para eles, né? Aqui parece um quartzo, né? Isso aqui é matita. Matita. É matita. É matita, já é uma concentração maior de ferro ali. O rapaz falou de lá, eu ouvi a voz, eu achei que tinha gente lá do outro lado lá. Eu falei, será que é alguma assombração? Não, ele ali. E assombração, tem casa aqui, já tem afamada? Tem. Essa aqui não, mas essa aqui eu não vi ainda, mas aquela do Veloso, nossa senhora, aquela se assombrar demais. Apareceu alguma mulher de lençol branco? Não. A gente escuta muito barulho e vê muito vulto. Eu não acredito nesses trem, não. Eu vou te Tipo assim, eu meio que acredito, mas nunca vi. Eu vou te levar lá na mina do Veloso. Lá Não, vou Você mesmo. fala assim, quando eu era vivo, eu via muito isso aí, né? Nossa, pensou? Olha que interessante. Se você quiser deixar isso passar, a gente fica mais para trás. Como que ele faz um arco mais fechado? Vocês podem observar, né, que esse tipo de escavação, que é um conhecimento técnico dos escravizados africanos, que eles trouxeram aqui para o Brasil, né? Que é esse tipo de arco fechado. Isso evitaria de sobrecarregar o peso que está no teto, né? Então, aí distribuir o peso, né, lateralmente nas paredes. Então, você evitava de, né, ficar muito apoiado ali o peso. Isso aqui era para apoiar a tocha, né? A gente chama de tocha, né? Que eram bambus fixados, embebidos encharcados ali de gordura de baleia, óleo de riso, que gerava iluminação. Preenchidos ali, preenchidos de gordura de baleia, óleo de riso. E aí, o que eles faziam, né? Eles traziam também um passarinho, daí que vem a expressão óleo passarinho. Esse passarinho servia como um alerta para eles, caso o oxigênio visse acabar. O passarinho é o primeiro a sentir, que ele é pulmão menor, mais sensível à variação de oxigênio. Então o passarinho tinha que ficar de olho. Morreu, hora de recolher, né? Claro, né, um ambiente fechado como esse aqui. Fumaça sendo liberada, gás tóxico aí da queima, o próprio fogo ali consumindo oxigênio. Então, assim, é lógico que uma hora ia acabar, né? E tem também os chamados saris. Os saris eram aberturas que eles faziam na vertical, que conectavam o interior da mina com o exterior. E a gente tem várias entradas aqui das minas, então em algum lugar dessas entradas passa ar. Então por isso que aqui é arejado. Deixa eu usar. Óxido de matita? É matita, é. Caramba, é que Aqui nem um também, óleo, cara. aqui, porque essa parte aqui é muito úmida, né? É tipo um óleo, ó. Olha. Caramba. Olha aqui como é que ela é pretinha.
E é cheiroso, cara. Né? Cheiro de água filtrada. É, né? lembra muito. Lembra? É aquela água de filtro de barro. E ele é que nem uma graxa, cara. Ó. É, parece mesmo. E é difícil de soltar, tá? Você tem que usar bastante sabão pra lavar isso aqui. E aqui não, aqui você vê a hematita puramente. Se você pega um imã e coloca, ele fixa. Eu que não tô com imã aqui. Mas ele fixa, então é muito ferro concentrado, né, aqui presente. Não sei Então, se a é gente... por isso, eu tenho um imã aqui. Ó. Tem. Então você vê que tem os veios também de quartzo também. Aí, tá vendo? Mesmo, rapaz. Olha. É. Qualquer lugar que você pôr vai... É o do microfone. Rapaz, é... Menina, agora você vai limpar isso aí. Não tem problema, não. É. Você vê que os quartos também estão presentes na hematita, né, no minério de ferro. Eles estão assim, em associação. A vida dos mineiros não era fácil, não. Hein? Não, muito sofrimento. Eles tinham sofrido de muitos problemas de saúde, né? E não só saúde física, mas como mental também, né? Porque eles sofriam muito depressão, eles eram afastados das famílias, mulheres, as mães dos filhos, né? Os filhos dos pais, então é bem complicado. Então, assim, além de problemas respiratórios, cardíacos, né? Tinha depressão também, né? Então, assim, o tempo todo, Tá sóbrio sempre. 12, 17 horas trabalhando, né? Nas minas. E aí, quando terminava, eles iam só na cesárea para dormir. Ué. Não tinha tempo de vagabundagem. Não. E aí, os que tentavam fugir, ou que não serviam para algum trabalho lá fora, eles eram trazidos para as minas. Era um calabouço do calabouço. Ué. E aí que ficava, não tinha como fugir, porque tá sob vigília constante, então, né, não tem saídas, né? Aqui tem uma vazão de ar bem arejado, né? Não, agora que a gente está chegando mais no início da mina, na entrada, então fica melhor ainda, né? Aqui embaixo tem essa nascente? Ela vem por lá. E aí tem outra escavação abaixo de nós aqui. Mas essa água aí não é potável não, porque como tá assim, né, passa por muito minério de ferro, né? Tem muito metal pesado. Né? De Minas Gerais, pra você ter ideia, estima-se que foi extraído em torno de 900 toneladas a 1 tonelada de ouro, né? No período ali da extração do ouro no século XVIII. Então, foi muita quantidade de ouro. Isso fora os contrabandos, né? Porque tinha muito contrabando na época, né? Sempre dava um jeitinho ali, né? Vamos dizer, um jeitinho brasileiro, de pegar um pouquinho, né? Então, esse número aumenta muito mais, não é somente 900 toneladas, chega a muito mais que isso, né? Muito bacana, né? Esse quartzo, né? Aqui você pensa assim, eles poderiam ter escavado mais aqui, né? Mas como essa parte aqui tá bem frágil, então o risco disso aqui ceder é alto, né? Então isso era muito manual, não era uma picareta grande que facilitava o movimento. Tinha que ser uma coisa menor mesmo. Você pode ver que as paredes têm vários riscos, né? Tudo na mão, ferramenta pequena, de mão mesmo. Ia cavocando aos poucos, né? E aí a pessoa, né, o escravizado, que ficava por conta da escavação, ele ficava só para fazer aquilo. Outro ficava por conta de pegar o rejeito, né? E o outro de levar para fora. Todo o rejeito produzido aqui nas minas eram jogados lá fora. Ouro Preto, em muitos lugares, as casas são construídas em cima de aterramentos. Essas são as fendas, né? É por aqui que eu te falei que quando, né, a força da crosta terrestre força a passagem da água quente com ouro diluído, ela abre caminhos pelo minério. Então abre espaço para sair. Com a pressão isso não aguenta, né? Rompe facilmente. Então por isso que a gente tem o ouro ali associado com o minério de ferro, mas aí quando se tem um quartzo, né, o veio, esse ouro fica ali, né, grudadinho. E esse bloco tá acima, ele tá meio estável, né? Bom, assim, conhecer a história, mas a realidade foi triste, né? Foi base de muito sofrimento, né? Itália parece que não dá pra imaginar como é que foi feito. Trabalho árduo, né? 12 a 17 horas de trabalho. Escravidão então mesmo. Não tinha vida não, o negócio, dependendo se tivesse com saúde plena ou tivesse doente, independente disso, teria que vir trabalhar. Não tinha atestado médico, não. Diferente de hoje, né? Que a gente tá na mordomia, né? Pode ligar pro patrão e falar, deu uma dor de barriga aí. Não tem desculpa não, tá? Não cola. É isso aí, eu agradeço a sua atenção. Imagina, eu que agradeço você e será bem-vindo.